Queridos irmãos e amigos, a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical, bem-vindos também a mais um trimestre. Estaremos iniciando a partir de hoje, ou já estamos iniciando, mais um trimestre, o terceiro de lições bíblicas da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Obrigado você que está pela TV Kairos, canal 7.1, você também que está pela internet, no YouTube, obrigado por estar conosco, você e sua companhia aqui é muito importante para que o nome do Senhor continue sendo glorificado através de sua vida. Você pode aproveitar o momento e compartilhar o link do programa. Compartilhe o link nos grupos de WhatsApp ou ligue para os seus amigos e irmãos. O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Neste trimestre, nós iremos estudar mais um ciclo de lições, de 13 lições, com a seguinte temática: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther, para a nossa geração. Portanto, serão 3 meses em que nós iremos aprofundar temas importantes para a fé cristã nestes 2 livros históricos, os livros de Ruth e o livro de Esther. Na lição de hoje, na primeira lição, nós iremos estudar 2 importantes mulheres na história de um povo. A primeira lição, portanto, irá tratar sobre uma introdução geral sobre o que nós iremos estudar nestes 3 meses. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje, a lição número 1, que será estudada presencialmente no dia 7 de julho de 2024. 2 importantes mulheres na história de um povo. O texto áureo diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 14. A verdade prática diz assim: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. A leitura bíblica em classe da lição que iremos estudar hoje, ela encontra-se em 2 passagens pertencentes a 2 livros, os 2 livros que estudaremos. A primeira passagem, no livro de Ruth, a partir do capítulo 4, versículo 13 ao versículo 22, e a segunda leitura, livro de Esther, capítulo 7, versículo 1 até o versículo de número 7. Acompanhe comigo na sua tela a leitura do texto bíblico. Ruth, capítulo 4, a partir do versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recreador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmom, e Salmom gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Livro de Esther, capítulo 7, a partir do 1º versículo. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no 2º dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará
E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé para rogar à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Os objetivos da primeira lição são apresentados aqui na sua tela, você pode acompanhar. Nós iremos aprender e apresentar o perfil de Ruth, uma mulher moabita. O segundo objetivo é traçar o perfil de Ester, a judia que ascendeu ao posto de rainha. E o terceiro objetivo desta lição é refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. No primeiro tópico da lição, portanto, também no primeiro bloco, nós iremos estudar Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. 3 pontos serão abordados aqui pelos comentaristas. O primeiro, uma moabita. O segundo, a família belemita. E o terceiro ponto, o terceiro subtópico, iremos falar sobre matrimônio e maternidade. Que maravilha, que bênção, que hora extraordinária nós estamos tendo a partir de agora, porque iremos iniciar um ciclo de 3 meses estudando 2 livros históricos, o livro de Ruth e o livro de Ester. Veremos como Deus usou 2 mulheres. Aliás, dos 66 livros, estes são 2 livros que têm como tema, como título, o nome de 2 mulheres. Nós iremos aprender como que o Senhor usou Ruth para então ser aquela que daria à luz a geração do rei Davi e também do próprio Senhor Jesus. E também a rainha Ester, aquela que foi usada pelo Senhor para a preservação do povo judeu nos seus dias. E para comentar a lição de hoje, já está aqui comigo os nossos comentaristas, o pastor Elias Gomes, o evangelista Wallace França, que irão aqui comentar esta preciosa lição. Pastor Elias Gomes, Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao programa. E pastor Elias, um novo trimestre, um novo ciclo de estudos de 3 meses, analisando aí estes 2 livros históricos. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, todos os nossos irmãos, exatamente isso, nós estamos agora num novo ciclo, o início de uma jornada agora de estudos sobre esses 2 livros importantíssimos que são de caráter histórico, apresentam narrativas importantíssimas, das quais nós podemos tirar inúmeras lições que devem e podem ser aplicadas na nossa vida espiritual, né? Está se tratando do livro de Ruth e do livro de Ester, 2 importantíssimos livros que levam o nome de 2 pessoas que foram, de fato, 2 servas de Deus super abnegadas para hoje, digamos que nos apresentar lições extraordinárias à luz da escritura canônica. Muito bem, evangelista Wallace França, Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao programa. Iremos estudar a partir de hoje, evangelista Wallace, sobre estes 2 livros históricos, onde temos como protagonistas 2 mulheres
calando até movimentos anticristãos aí, que dizem que a Bíblia é um livro machista, mas nós vemos aqui dois livros nas Escrituras que trazem o nome de duas mulheres que foram tremendamente usadas pelo Senhor. Seja bem-vindo, meu amigo. Pai do Senhor Jesus, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, que bom, que alegria nós iniciarmos mais um grande trimestre com uma temática tão atual, né, pastor Epaminondas? A gente conversando sobre um Deus que Ele é o Criador, que Ele é o Provedor, que Ele cuida do mundo e também da família. Então hoje nós temos um tema que nós dialogaremos ao longo desse trimestre, até o mês de setembro, se assim o Senhor nos permitir. Nós estaremos debatendo sobre a importância, sobre a relevância de Deus e o seu cuidado com as famílias. Eu creio que durante esse trimestre nós venceremos vários padrões que estão sendo implementados aí, goela abaixo, por uma imprensa, por uma mídia tradicional, tentando acabar com as famílias, e nós veremos o cuidado do Senhor com a preservação do tipo de família que o Senhor criou na terra. Portanto, é um tema espetacular. Eu acredito que nós aprenderemos muito durante esse trimestre. Maravilha. O Deus que governa o mundo e cuida da família é o tema. E antes de nós adentrarmos no primeiro tópico da lição, eu quero apresentar à nossa audiência as 13 lições que iremos estudar nestes 3 meses. Eu vou pedir à nossa produção que coloque, já está na sua tela, Pastor Elias Gomes, essas 13 lições, Evangelista Wallace França, são comentadas pelo pastor Silas Queiroz, que é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Ele, Evangelista Wallace, que também é jornalista, bacharel em Teologia, bacharel em Direito, procurador-geral do município de Ji-Paraná, em Roraima, e serve àquela querida igreja, Evangelista Wallace França. Portanto, nós temos aí 13 lições. O que nós podemos ter de expectativa aí, Evangelista Wallace? Perfeito, pastor Epaminondas. Nós vemos aí na tela 13 grandes lições, escrita nada mais nada menos por um especialista do direito. E nós estudaremos, pastor Epaminondas, um império, que é o Império Medo-Persa, que é um império que se destaca na Bíblia pelos seus decretos irrevogáveis. Então, certamente, o nosso pastor, o nosso escritor, ele conhece muito bem daquilo que ele vai tratar, até pela sua capacidade, pela sua capacitação, tanto na área do direito quanto na área teológica. E eu tenho muita curiosidade, pastor Epaminondas, nós chegarmos ali na lição de número 7, que nós vemos muito nas pregações, principalmente nas pentecostais, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Para mim, sem sombra de dúvidas, será uma das lições mais importantes. Ali nós tiraremos várias dúvidas, nós compreenderemos os desígnios de Deus para a vida do seu povo, do povo de Deus e da igreja, assim como um todo. Pastor Elias, quais são aí as suas primeiras impressões e o que esperar, pastor Elias, destas 13 lições que nós estudaremos a partir dessa primeira, né, que é uma introdução aos 2 livros, e depois nós iremos adentrar aí nos pormenores dessas 2 mulheres e também do contexto histórico que as cercavam. Muito bem, pastor Epaminondas, Evangelista Wallace. A gente percebe que, por se tratar predominantemente de 2 livros históricos, nós sabemos que automaticamente somos instigados a procurar entender a linha do tempo, né, dos episódios, uma vez que se trata de livros de caráter narrativo, mas que ao mesmo tempo é doutrinário, porque deles nós podemos e devemos tirar lições a serem aplicadas na nossa vida. Isso vai oferecer uma condição ou um momento oportuno para que os alunos da EBD, os próprios professores, venham fazer um estudo minucioso sobre a linha do tempo, né, que trata, digamos que, dos episódios, das circunstâncias que estão inseridas em todos os livros históricos. E isso é muito bom, isso é necessário que haja esse estudo minucioso, e certamente essa compreensão da linha do tempo vai fazer com que os alunos migrem para um desencadeamento de compreensão de todas as situações e a relação também que o próprio contexto narrado aqui no livro de Ruth
tem com o processo da salvação ou com o evento da salvação. Porque, apesar de ser história, não deixa de apresentar um caráter soteriológico também. Nós veremos aqui significado de Boaz, entre outros fatores. Quando você estuda ali minuciosamente o livro de Ruth, você percebe a riqueza soteriológica que o livro apresenta e eu creio que isso vai somar muito na vida dos estudantes, na vida dos alunos, durante todo esse trimestre. Muito bem. Evangelista Wallace França, vamos começar falando então sobre Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. E aqui vai uma dica até pedagógica aos professores para que apresentem a lição de forma panorâmica, uma visão geral dos dois livros, tendo cuidado de não adentrar nos pormenores de cada uma dessas histórias, por conta de que isso iremos tratar em lições subsequentes. O professor deve tomar cuidado para, então, apresentar o livro de uma forma geral, autoria, data. O pastor Elias já deu uma dica muito importante, situar o contexto histórico de Ruth, que é o período dos juízes, o contexto histórico de Esther, que é no período pós-exílio, né, lá na Babilônia. Então, é muito importante que os professores tomem essa atenção. E aí, evangelista Wallace França, vamos começar falando e tratando aqui sobre a Ruth, né? Uma mulher importante para a linhagem de Davi, uma moabita, evangelista Wallace França. Perfeito, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes. Nós estamos muito alegres e satisfeitos de conversar sobre essa mulher. Essa mulher é uma mulher moabita. Mas é interessante, pastor Epaminondas, nós entendermos como é que essa mulher moabita ela entra nessa história. É necessário nós compreendermos isso. E eu gostaria, pastor Epaminondas, que o Albert colocasse na tela, aqui para a gente começar a compreender melhor. Porque quando nós falamos em mulher moabita, pastor Epaminondas, nós estamos falando de uma mulher que ela está fora dos territórios das 12 tribos de Israel. E aí nós começamos a acompanhar na nossa tela, nós trouxemos aqui um mapa de como estava dividida, pastor Epaminondas, essa família dos herdeiros de Israel. E nós vemos aí as 12 tribos divididas: Simeão, Judá, Dan, Benjamim, Ruben, Manassés Oriental, Manassés Ocidental, Naftali, etc. E nós percebemos aqui, pastor Epaminondas, pelo nosso contexto, que Belém está ali no centro da sua imagem. E no centro ali dessa imagem, essa cidade de Belém, é onde se provém a família de Noemi e Elimeleque. E a partir daí, dessa família de Judá, de Belém, nós temos a cidade ali, o contexto ou território da região de Moabe. Então, Elimeleque, Noemi e seus filhos Malom e Quilion, eles partem de Belém para Moabe. E esse processo, pastor Epaminondas, de partida, ele antecede a história de Ruth. Ruth, ela só entra nessa história a partir do momento que a família de Noemi e Elimeleque, eles vão se deslocar, pastores, de Belém para Moabe. E a palavra de Deus diz que havia fome nessa região de Belém, portanto é necessário que eles se deslocassem. E eles saem, muito possivelmente, trilhando, pastor Epaminondas, aquele trajeto que você vê ali em Pontilhado Vermelho, atravessando a tribo de Benjamim, atravessando o rio Jordão, muito próximo ao Mar Morto, atravessando ali a tribo de Rubem e chegando até Moabe. E essa família, pastor Epaminondas, chegando aí em Moabe, os filhos de Noemi e Elimeleque, conhecem duas mulheres moabitas, uma sendo a Orfa e a outra sendo Ruth. E Ruth entra nessa história. E como você pode acompanhar na tela, pastor Epaminondas, pastor Gomes, a terra de Moabe, ela está fora do distrito das 12 tribos. Moabe é uma terra aí de uma descendência idólatra, nós veremos ao longo das lições que isso é proveniente da família de Ló, de um relacionamento incestuoso, assim como Amon. Então, essa região que nós vemos e verificamos aí na tela, como você pode bem acompanhar, e aqui tem uma divisão, pastor Epaminondas e pastor Elias, que dividem aí a região de Moabe e a região de Amon. E aí eles se conhecem, os filhos de Noemi e Elimeleque, Quilion e Malom conhecem as mulheres de Moabe, sendo uma órfã e a outra sendo Ruth. E aí, pastor Epaminondas, eu gostaria só para a gente de breve
introdução, um breve contexto, como é que Ruth surge nessa história, essa mulher estrangeira, nós gostaríamos de mostrar graficamente como é que ficaria essa situação, até para ficar mais fácil para o pastor Elias comentar logo no nosso próximo bloco, aqui no nosso próximo subtópico. Então nós temos aí a família de Noemi e Elimeleque, que eles têm os 2 filhos, Quilion e Malom. Enquanto Quilion casa com Orfa, a moabita, Malom casa-se com Ruth, também moabita. E esses 2 falecem, pastor Epaminondas e pastor Elias, eles falecem e Ruth conhece Boaz. E de Boaz é filho de Salmão, eles vão ter aí o primeiro filho, Obed, que gerará Jessé, que gerará Davi. Nós percebemos que ali nós temos um casal, Noemi e Elimeleque, que saem da tribo ali de Judá, saem da cidade de Belém, têm os seus 2 filhos, que os 2 casam-se com mulheres moabitas. E Ruth é essa mulher moabita que vai fazer a grande diferença no povo de Deus. Historicamente falando, pastor Elias, pastor Epaminondas, nós temos várias mulheres que compreendem essa história e que fazem parte de um grande contexto. O autor, acredito, no livro de apoio, ele fala sobre Raabe, ele fala sobre Tamar, que são mulheres cananitas, são mulheres estrangeiras, mas que contribuem para a obra do Senhor e para a obra de Deus e o avanço do povo de Deus. Então, portanto, você pode ver aí essa família belemita e, claro, de uma forma bem didática, de uma forma bem panorâmica, para que você já comece a se situar no tempo e no espaço. Muito bem, pastor Elias Gomes. Nós temos, portanto, aí uma família belemita. E aí o terceiro ponto dessa lição trata sobre matrimônio e maternidade, né? Nessa relação entre as famílias que se conhecem e se encontram, nós temos aí, portanto, Ruth, né, sendo uma ascendente maravilhosa do grande rei Davi. Comente sobre esses 2 itens aí. Muito bem, pastor Epaminondas, evangelista Wallach, dentre outras finalidades, nós sabemos que nós podemos extrair da história dessas 2 mulheres inúmeras virtudes, por assim dizer, um conjunto de virtudes que fazem parte, digamos que, do conjunto de valores morais, éticos e espirituais da nossa própria conduta cristã. Nós vemos os valores morais e espirituais como fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação. E todos esses elementos que são taxados ou são classificados como que virtudes éticas, virtudes morais, esses valores fazem parte dessa história de vida, né, tanto de Ruth quanto de Esté. Mas no caso propriamente aqui de Ruth, a moabita, apesar de ela ser proveniente de um povo hostil, um povo marcado pela idolatria, um povo que era dominado pela imoralidade sexual, um povo que não procurava temer a Deus, muito pelo contrário, foi um hostil perseguidor de Israel e por vezes tentava fazer com que Israel fosse dominado por eles. E nós vemos que nesse contexto acontece pelo menos 2 episódios que apresentam valores que estão diretamente relacionados com o perfil do verdadeiro cristão, o perfil dessa linha cristã que nós seguimos, né? Nós sabemos que quando o evangelista Wallach já fez uma exposição aqui extraordinária quanto aos ocorridos, quanto a esses enlaces matrimoniais, e sabemos que depois da morte dos filhos, Ruth veio juntamente com Noemi para Belém, e nós vemos que desta situação ocorreu que nós percebemos o valor, percebemos a existência da valorização do matrimônio e também da maternidade. Nós vemos casamento e nós vemos ali o Obed nascendo na condição de filho, né, da relação agora de Boaz com Ruth, e nós vemos a importância disso, uma vez que Obed agora vai fazer parte da linha messiânica, ou a própria Ruth, digamos assim, apesar de ser proveniente de um povo do qual
pouco se poderia esperar que ela fosse inserida, mas nós vemos que a lição como um todo, ela tenta nos apresentar a existência ali da valorização dessas instituições que são absolutamente divinas, né? Nós vemos ali o casamento sendo honrado e nós vemos também o fator da maternidade sendo, digamos que, valorizado. Isso aqui entra, digamos, em contraste com uma realidade, digamos que até da teologia progressista na atualidade. Nós estudamos dias atrás, aí, em outro trimestre, sobre que ser mãe ou primar pela maternidade pode ser um elemento desvalorizador da mulher, pode ser um elemento desagregador de virtudes e não um elemento que venha somar, digamos, nesse aspecto de virtude. E nós vemos pela luz das Escrituras que, nesse contexto de Ruth, tanto o casamento quanto a maternidade estavam sendo, digamos que, exaltados, estavam sendo valorizados, e isto, de alguma forma, aponta para a nossa realidade hoje, o que nós devemos, de fato, ser valorizadores, digamos assim, dessas instituições que são divinas. Muito bem, vamos para o resumo do tópico, a sinopse do tópico 1, que diz o seguinte: Ruth era uma mulher moabita, de família belemita, que escolheu viver com sua sogra após a morte de seu esposo. Nós iremos, no próximo bloco, falar um pouquinho, de forma introdutória, sobre Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Portanto, não saia daí, voltaremos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, no seu segundo bloco. Seja bem-vindo. Nós estamos iniciando um novo trimestre a partir de hoje e estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Nestes 3 meses, nós iremos estudar os livros de Ruth e o livro de Esther, 2 livros históricos que nos trazem lições maravilhosas, lições muito importantes para a nossa caminhada, a nossa jornada de fé. Falamos sobre Ruth no primeiro bloco do programa e agora nós iremos falar sobre Esther. Uma visão panorâmica, uma introdução a estes 2 livros. E iremos comentar sobre Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. 3 pontos serão abordados aqui pelos nossos comentaristas que estão aqui conosco, o pastor Elias Gomes, o evangelista Wallach França. No primeiro ponto, nós iremos abordar de Belém para Susã, onde Esther, ela nos é apresentado, né, esse contexto histórico da vida da rainha Esther. Depois, de órfã, a rainha, e por fim, no campo ou no palácio. E eu quero aqui iniciar com o pastor Elias Gomes. Pastor Elias, neste livro de Esther, nós temos aqui algumas características importantes que, ao longo da lição ou das lições, elas serão apresentadas, né, e melhor trabalhadas pelos professores em sala de aula e também por nós aqui. Mas este livro, ele é um livro também muito maravilhoso, onde nós temos como protagonista Esther e o seu primo Mardoqueu ou Mordecai. E eu gostaria que iniciássemos aí trazendo algumas características deste livro e apresentando este ponto, né, de Belém a Susã. Nós temos Ruth, que é uma estrangeira que se casa com um judeu, um descendente de Judá. Aqui nós temos uma benjamita, né, se casando com um estrangeiro. E esses 2 matrimônios, esses 2 casamentos trouxeram benefícios e bênçãos extraordinárias para o povo de Deus e por que não dizer a nós também, não é, pastor Elias? Exatamente, pastor Epaminondas.
E vale ressaltar nesta oportunidade, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, de início, que nós acabamos de tratar de uma história envolvendo uma principal figura chamada Ruth, alusiva a um período histórico lá de 1380, né, ou 1375, como alguns escritores, até 1050 a.C. Portanto, um período ali chamado de teocrático ou pré-monárquico. E agora aqui nós estamos já num período monárquico, mais propriamente após o cativeiro babilônico, aquele período de 70 anos, que Deus fez desse período uma ação pedagógica para eliminar a idolatria do seu povo e trabalhar de outras formas. E nós vemos aqui que Esté, pastor Epaminondas, portanto, desse período, ela é uma judia que nasceu, claro, no período babilônico, e a história do livro de Esté apresenta-nos assim um projeto da parte de Deus, uma intervenção divina para livrar o seu povo de uma artimanha, de alguma emboscada que estava sendo preparada. E nós vemos que, nesse contexto, esta mulher, entre outras características, ela é notável, entre outras virtudes, pela sua coragem, pela sua bravura, quanto a tomar posicionamentos corretos em momentos certos e assim fazer a diferença na representação do seu povo. Nós sabemos que ela era basicamente rejeitada ali por ser judia e ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, inclusive é muito conhecido hoje até nos hinos por aí, sobre a emboscada que será estudada em outras lições mais na frente. Todavia nós percebemos que o nome Esté, ele pode ser proveniente de um contexto persa, contexto no qual ela estava vivendo, e nós vemos aqui que o subtítulo do primeiro subtópico, do tópico 2, é de Belém para Susã, né? Justamente porque estava se tratando lá do local onde Noemi, com Elimeleque e sua família moravam, e agora nós estamos na capital da Pérsia, né? Susã, ou como alguns chamam, Suzã. Nós vemos que há uma diferença de tempo de um para outro e também de contexto geográfico. E a origem do nome dela, do ponto de vista hebraico, significa murta, né? Uma das plantas favoritas do mundo antigo, que transmitia ou exalava um perfume super agradável, e também tem uma origem persa que significa estrela, aquela que brilhava, aquela que era destaque. E nós vemos então que, dentre outras situações, Esté, ela foi uma representação, digamos, do povo judeu ali, numa ocasião muito necessária e muito oportuna, onde ela se posicionou e a todo e qualquer custo, a toda e qualquer situação difícil, ela fez o que era para fazer, tomou decisões certas e o resultado foi absolutamente exitoso. Então, entre outras características que nós estudaremos, eu acho que não é oportuno antecipar, porque o pastor Epaminondas até falou sobre esta necessidade de nós observarmos diligentemente, até porque ao longo do trimestre será estudado pormenorizadamente as características. Muito bem. Evangelista Wallace França, o segundo ponto, né, deste tópico que nós estamos analisando agora é de órfã a rainha. E aqui a gente percebe, assim como Ruth, né, que estava vivendo uma situação bem complicada, bem difícil, e Deus ali no controle da vida de Ruth, o mesmo Deus agindo, né, na vida de Esté e do seu primo, ainda que, evangelista Wallace, o nome de Deus, né, Senhor, Jeová, Elohim, não apareça no livro, mas a gente pode afirmar categoricamente que a providência de Deus, ela permeia todo o livro, não é isso mesmo? Perfeito, pastor Epaminondas. O senhor trouxe um assunto muito interessante a essa bancada, porque o livro de Esté, ao longo dos anos, ele foi muito criticado. Os historiadores, eles dizem que o próprio Martinho Lutero, ele criticava esse livro porque
aconteceram algumas situações de forma muito agressivas, muito violentas, um juízo muito hostil, meio realmente de Deus, e também por conta dele estar presente em algumas festividades que não estariam inseridos no contexto da lei mosaica. Mas nós não podemos, a partir desse contexto que nós estudamos, nós dissemos que esse livro é um livro histórico, nós não podemos tirar desse livro a sua inspiração divina, o seu contexto profético. É um livro profético, apesar de ser um livro histórico, nós temos aqui um contexto que sempre aponta para o futuro. Como o pastor Elias bem disse, nós temos um grande período entre Ruth e Esther, um período que vai antes do período dos reis, da ascensão dos grandes impérios, e agora nós temos aqui um grande império, que é o Império Medo-Persa. Mas a providência divina, apesar do nome de Deus não constar no livro, a providência divina, ela é clara, ela é cristalina. Não tem o que você duvidar, não tem o que você contestar que a presença de Deus ela está inserida aqui nesse contexto. E essa órfã, a rainha, ela passa por um verdadeiro percalço. Mas aqui nós vemos uma grande providência divina. E nós temos aqui, pastor Epaminondas, um rei que durante uma festa, ele acaba querendo utilizar da sua esposa como uma espécie de troféu, como uma espécie de autoexaltação. E Deus, ele entra nessa situação, ele utiliza os seus instrumentos necessários, como bem nós já estudamos e pregamos sobre isso, e aquela rainha Vasti ou Vasti, ela é deposta. Como nós bem dissemos anteriormente, né, pastor Elias, aqui em off, foi uma rainha que ela perdeu a sua majestade, mas ela não quis descer do seu salto, ela não deu uma lição de humildade, não, ela deu também uma lição de soberba. Então nós tínhamos ali dois grandes soberbos, e é nesse contexto que surge a humilde Esther, a corajosa Esther, a inteligente Esther. E eu gostaria que o Albert trouxesse na tela, só para que a gente enfatize, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, bem como nós temos tratado, e o senhor bem explicou no início da nossa lição, que nós devemos ter esse cuidado em sala de aula, de nós termos um avanço pedagógico. A gente não pode entregar para toda a lição no primeiro dia de aula. Então você vai avançando de forma didática. E aqui, pastor Epaminondas, só para nós nos situarmos no tempo e no espaço, nós trouxemos a relação dos reis do Império Medo-Persa, para que a gente consiga se encontrar em qual rei está inserido esse episódio aí da rainha Esther. Então nós temos aí de Ciro II ou Ciro Grande até Artaxerxes V. Nós temos aí de 559 a.C. até aproximadamente 329 a.C. Então só para que você se situe, esse Ciro II, o Grande, e o Dario I, o Grande, nós estamos falando de um contexto de um império em que o profeta Daniel estava inserido. Daniel 6:28 diz que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Tá, tudo bem, mas onde é que entra aí a rainha Esther? Aí nós temos ali, logo mais à frente, pastor Epaminondas, Artaxerxes I, 465 a 424 a.C., um texto em Esdras, no capítulo 7, no versículo 1, que diz: passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias e filho de Ilquias. Tá, Wallach, mas agora eu quero saber aonde é que entra aí a rainha Esther nesse contexto. Aí nós temos, pastor Epaminondas, Esther no capítulo 1, nos versos 1 e 2, e aí a gente traz logo aí em cima, dizendo assim: Assuero, mais conhecido por seu nome grego, Xerxes I. Aí começa, Esther capítulo 1, versículo 1 e 2. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã. E aí nós observamos o contexto que o pastor Elias Gomes já trouxe aqui. Contexto de quê? O que a gente tem que extrair de um livro histórico? Tempo, modo e espaço. Então nós estamos falando de uma capital persa, uma das capitais persas. Os historiadores trazem pelo menos 3 capitais daquela época, pastor Elias Gomes e pastor Epaminondas, sendo Suzã, Babilônia e Persépolis. 3 grandes cidades e que as 3 compunham capitais daquele grande império. Então a rainha Esther,
ela se casa com Xerxes I, que também é conhecido como Assuero. E mais interessante ainda nós trazermos, pastor Epaminondas, que no livro do profeta Daniel, ele profetizou sobre esse grande rei, esse quarto grande rei que viria logo na sequência. E esse quarto grande rei, nós não temos dúvidas de se tratar de Xerxes I, que é o rei Assuero. Portanto, a rainha, a Esté, a inteligente Esté, a perspicaz, a humilde Esté, ela se casa com esse grande rei, o maior rei de toda essa época, de todo esse contexto, e casa-se após uma grande oportunidade e uma grande providência divina atuando no seu meio. Muito bem. Tem um dado muito interessante no livro de apoio, escrito pelo comentarista, o pastor Silas Queiroz. Recomendo a todos os professores que vão ministrar nas classes de adulto que adquiram esse livro, se você ainda não tem. Um dos tópicos comentados por ele, ele fala sobre a quantidade, pastor Elias, evangelista Wallace França, de judeus que regressaram do cativeiro, né? Eles, na verdade, já não estavam mais no cativeiro. Os 70 anos já tinham passado. Já tinham passado. Mas o livro de Esdras é revelador, no capítulo 2, pastor Elias, que apenas 5% dos judeus que estavam na Pérsia voltaram para Jerusalém. O comentarista Donald Stamps, da Bíblia de Estudo Pentecostal, pastor Elias, ele nos traz um dado muito interessante, com base, inclusive, nos registros de Flávio Joséfo. Ele nos diz que aproximadamente existia na Pérsia 1 milhão de judeus, cerca de 1 milhão. Desses 1 milhão de judeus, apenas 5% regressaram. E essa informação está lá no livro de Esdras. 50 mil judeus regressaram. O restante ficou na Pérsia. E esta quantidade foram submetidos a este decreto exterminador que será estudado em momento posterior. Um dado muito importante que os professores podem levar para suas classes ali, até a título de estímulo aos alunos, para que conheçam um pouco melhor do contexto histórico que envolve este livro maravilhoso. Mas, pastor Elias, algo maravilhoso também nos é apresentado aqui pelo pastor Silas Queiroz, é o fato de que a fidelidade, a lealdade a Deus, o compromisso com a palavra de Deus, independe do local. Aí ele diz assim, seja no campo ou no palácio, nós temos aqui a fidelidade a Deus, né? A lealdade ao Senhor e o compromisso em servir a Deus e sua palavra sendo revelados pelos comportamentos dessas duas mulheres. Exatamente, pastor Epaminondas, e nós percebemos que essa lição, ela apresenta um caráter introdutório, né? Está se falando aqui de valores ao longo desta lição, que serão estudados ao longo do tempo, né, durante esse trimestre, e nós vimos aqui sobre fidelidade e confiança em Deus, seja na história de Ruth, uma mulher que ficou viúva, uma mulher que era estrangeira e agora está numa terra, claro, entre estranhos, e agora ela vai rebuscar espiga para tentar sobreviver e ao mesmo tempo sustentar uma sogra que está desanimada, que está desacreditada para a vida, e ela mesma é que eleva o ânimo da sua própria sogra, em parte porque agora o próprio marido, filho da então sogra, já morreu, e nós vemos que apesar de tudo isso, Deus prepara um cenário de prosperidade, de ascensão, de crescimento, e todo mundo vê, olha, aquela que rebuscava espiga, ou seja, isso significa aquela que vivia do resto, agora ela vai ter abundância na mesa, porque no milharal que ela comia da sobra, ela agora vai ser a dona do milharal junto com Boaz. Então, imagine que coisa extraordinária. Deus faz isso e fez também na vida de Esté, né? Nós sabemos que Esté era órfã de pai e de mãe, foi criado por terceiro. Todavia, Deus providenciou um modo de que ela tornasse lá uma adjuntora lá do palácio. Uma espécie de mãe de todos os judeus, né? Exatamente. Algo maravilhoso. E estaria ao lado do rei agora, a todo tempo, usufruindo e desfrutando de tudo que o palácio real poderia lhe apresentar. Aquela que antes era rejeitada e tudo, agora está sendo uma mãe de todos, como falou o pastor Epaminondas. Nós vemos isso tudo, o pastor Epaminondas, evangelista Wallace,
é resultado de fidelidade, de lealdade e também de confiar no Senhor, seu Deus. Quando você estuda o livro de Esther, quando você estuda o livro de Ruth, não tem nada favorável para que elas sejam movidas por ânimo, por estímulo, e nós percebemos que isso se baseia numa confiança interior, evangelista Wallace, no Deus de Israel, no Deus que elas serviam. Então, apesar dos ataques, apesar das oposições, apesar das contrariedades, em todo o tempo elas estavam acreditando e estabelecendo a sua confiança no Deus de Israel. Portanto, nós devemos que entender, e isto é atual, essas lições elas são aplicáveis para hoje, uma vez que nós não vivemos de conveniência, e sim por princípios norteadores da vida cristã, que são baseados na palavra de Deus. Muito bem, vamos para o resumo deste segundo tópico da lição, onde podemos afirmar que Esther é a mulher judia de Belém, era órfã, mas foi para Susã, a capital do império, para se tornar rainha. Que bênção, que maravilha, conforme aqui o pastor Elias finalizou falando sobre como que a fidelidade e a lealdade, né, fez com que estas duas mulheres pudessem ser colocadas em posição de destaque para servir e glorificar o nome do Senhor. No terceiro tópico desta lição, iremos falar sobre mulheres de Deus como protagonistas da história. Não saia daí, voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, por sua companhia. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo à programação. É sempre bom ter você por aqui. Permaneça sintonizado aqui conosco para este terceiro bloco, onde nós iremos falar sobre mulheres de Deus como protagonistas da história. Nós vamos também apresentar aqui 3 pontos muito importantes que os professores de escola dominical em sala de aula também devem trabalhar e apresentar aos seus alunos. O primeiro é o protagonismo feminino, depois, cumprindo papéis. Nós vamos ver que as mulheres, ela tem essa participação extremamente importante em vida tanto social quanto familiar, sobretudo. E, por fim, educação familiar. E aqui eu quero chamar o evangelista Wallace França para comentar este primeiro ponto, evangelista Wallace, e falar sobre esse protagonismo feminino apresentado aqui nestes 2 livros, mas também aí até a título de aplicação, né, a todas as mulheres. Nós falamos logo na abertura do programa, né, que infelizmente algumas correntes ideológicas apresentam o livro sagrado, a Bíblia, como sendo um livro machista, um livro de homens, mas a gente percebe, né, por esses 2 livros, por Provérbios 31, o louvor à mulher virtuosa, nós também percebemos pela própria genealogia do Senhor Jesus, onde não era comum se constar, aliás, não se constava nome de mulheres em genealogias, e a genealogia de Jesus por Mateus nos apresenta ali o nome de 4 mulheres, inclusive o nome de Ruth, né, de Raabe, de Tamar e de quem a outra? A mãe de Salomão, fugiu da memória agora. A Batseba. Essas 4 mulheres são apresentadas ali na genealogia de Jesus, demonstrando com isso que cada um de nós temos, conforme o segundo tópico aqui, o segundo subtópico, um papel muito importante no reino de Deus, evangelista Wallace. Perfeito, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes. Pastor Elias trouxe uma excelente reflexão no bloco anterior, tratando sobre a questão da maternidade.
que atualmente as pessoas, as mulheres, algumas, não todas, a questão da maternidade ela tem sido deixada de lado, ela não tem sido uma grande conquista ou um grande favor de Deus. Pelo contrário, esse mundo contemporâneo, as ideologias nefastas, elas têm tentado afastar esse comportamento, esse pensamento em relação à família. E é por isso que nós estamos discutindo nesse trimestre sobre a importância e o cuidado de Deus com as famílias. Mas, pastor Epaminondas, para nós falarmos sobre esse protagonismo feminino aqui, é necessário que a gente entenda dois termos. O primeiro é feminilidade. Esse termo de feminilidade é um termo que nós utilizamos muito e isso é um dom de Deus. Deus deu, Deus ele criou, é um projeto de Deus. E isso está atrelado a quê? Ao comportamento genuinamente feminino, que é um comportamento que gosta do lar, que gosta do filho, que gosta do seu esposo, que honra o marido, que se arruma, que se perfuma, que se ajeita, não por um comportamento que a sociedade exija, mas por algo inerente à sua própria personalidade. E contrapondo esse pensamento da feminilidade que nós temos aí, que é um dom de Deus, é criado por Deus, é projetado por Deus, aí nós temos já o feminismo. O feminismo já é uma doutrina criada pelos seres humanos. O feminismo ele já é voltado para o direcionamento de um empoderamento feminino. E nós bem sabemos, à luz das Escrituras, claro, nós confessamos isso, nós olhamos ao longo da história e nós propagamos isso, temos um contexto na Bíblia Sagrada, um contexto chamado patriarcal. Mas o contexto patriarcal em nada quer dizer que nós devemos subjugar, humilhar, bater, agredir, lesionar a mulher. Não é nada disso. Quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria para que os dois dominem a natureza, os dois juntos, em comunhão, em boa administração. Então, o feminismo ele surge de uma ideologia, uma doutrina que busca o quê? Cremos num projeto grande, maligno, no intuito de destruir a família, de destruir o prazer da mulher em relação ao fato de você poder constituir uma família e ser uma grande liderança de um lar, de cuidar de filhos, de cuidar da sua família. Portanto, nós acreditamos, pastor Epaminondas, que isso, ao longo dos tempos, isso é necessário que nós estudemos. O dicionário Antônio Howes diz que feminismo é definido como uma doutrina que preconiza o aprimoramento e ampliação dos direitos das mulheres na sociedade. Até aí tudo bem. Agora, qual é o grande problema, pastor Elias? É quando surge a frase do empoderamento feminino. Nós não estamos colocando o homem de forma igual à mulher, nós estamos agora querendo sobrepor a mulher à situação do homem. E à luz da Bíblia Sagrada, nenhum outro tem que se sobrepor. Temos funções diferentes para a administração do lar. O homem não se sobrepõe à mulher, a mulher não se sobrepõe ao homem. Claro, à luz da Bíblia Sagrada, a liderança da família Deus outorgou ao homem, mas ele nunca subjugou, nunca determinou, deu uma ordem para que o homem subjugue a mulher de uma forma violenta, de uma forma no intuito de sufocá-la, no intuito de menosprezá-la, no intuito de diminuí-la no seio familiar. Portanto, nós entendemos que nós temos que ter um protagonismo feminino, mas um protagonismo feminino da forma positiva. E quando eu digo protagonismo feminino de forma positiva, eu digo que igualdade de direitos no compartilhamento de responsabilidades na administração do seu lar. Acho que ficou um pouco claro. Sim, claro, com certeza. Então nós podemos concluir que igualdade aqui é valorativa. Né? Diante de Deus, homem e mulher, pastor Lito, têm os mesmos valores, isso é indiscutível. Em nenhum momento, não é? Deus, a Bíblia, as Escrituras apresentam a mulher inferior ao homem em valor, jamais. Mas, pastor Elias, nós temos que homem e mulher são diferentes para que haja aquilo que nós chamamos de o princípio da complementariedade, ou seja, são diferentes para que haja esse complementar, né? Funções diferentes, para que se completem funções diferentes, para que haja um propósito divino nisso, pastor Elias, conforme muito bem é colocado aqui, cumprindo papéis, e nós vimos isso muito bem destacado aqui neste livro. Exatamente, pastor Epaminondas,
nós vemos que vários conceitos têm surgido, e conceitos de família, conceito de relacionamento, conceito de determinados tipos de papéis, tanto de homem quanto de mulher, na sociedade atual. E dentre estes, assim, muitos confrontam e afrontam, digamos assim, o conceito à luz da palavra de Deus, aquilo que nós consideramos o padrão estabelecido pelo próprio Deus, porque nós queremos até evidenciar que o modelo que nós estamos apresentando aqui, retirado dessas lições aqui, dessas narrativas, tanto de Ruth quanto de Esther, é aquele conceito à luz da palavra de Deus. É um modelo que nós acreditamos e nós vemos a prova bíblica, que é o modelo mais consistente, é o modelo duradouro, é o modelo que agrada à vontade do próprio Deus. Nós vemos, portanto, que se trata de um modelo de família funcional. A família funcional é a família que funciona, é aquela que em vez de ser um problema, ela é uma solução, tanto para ela quanto para outras famílias com as quais ela se relaciona. Famílias que, de alguma forma, todas integram um conjunto ali, que são a base desse nicho chamado sociedade. E nós sabemos que exercer o papel, a mulher exerceu o seu papel, o homem exerceu o seu papel, isso não é uma depreciação, não é digamos, um desprezo da parte de Deus, e cada um no seu habitat, no seu ambiente de atuação dentro dessa estrutura, tem o seu valor, digamos que insubstituível, um valor fundamental, um valor indescritível. Olha só, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, verso 1, o próprio Senhor deu essa delegação para a mulher sábia edifica a sua casa. Você não vê em outro lugar dizendo propriamente que o homem edifica a casa. Não, perfeito. A mulher, ela coloca a casa dentro do trilho, no eixo ali, por assim dizer, eu estou falando de uma forma bem mecanizada, mas quem consegue trazer uma harmonia para o ambiente, digamos, doméstico, nos relacionamentos, relação pai, filho, filha e etc. Uma série de fatores. E se a família estiver bem, naturalmente, fora das paredes, elas também estarão bem. Agora, se uma família estiver mal e fora do eixo, no seu próprio interior, então ela vai ser um problema lá fora também. E a Bíblia, ela deixa muito claro, a mulher sábia, ela tem esse poder de edificar a sua casa, e a tola, aquela que inobserva esses conselhos bíblicos e trilha por esses conceitos filosóficos, vãos, esses conceitos progressistas, sobre os quais o evangelista Wallace acabou de falar, certamente ela vai destruir a sua própria casa com as suas próprias mãos, como nos diz o texto. Enfim, nós sabemos que a mulher é uma figura fundamental no seio da casa, no âmbito da sociedade, em qualquer que seja a área. Em nenhum momento a Bíblia ela é misógina, ela destrói o papel, e a importância da mulher ou da figura feminina não impede o crescimento, a ascensão. O que está se falando aqui é sobre essa tentativa de posicionar-se sempre acima e suplantar a figura masculina. Então isso é muito preocupante. Só para finalizar, pastor Epaminondas, nós vemos em Provérbios, capítulo de número 12, verso de número 4, diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a quem envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Então, mulheres aqui que têm comportamento diferente a partir de uma mentalidade diferente. Toda mulher que exerce bem o seu papel e ela está ladeada de um homem que exerce bem o seu papel, ela tem prazer em exercer o seu papel dentro do âmbito da submissão, sem se inferiorizar, muito pelo contrário, ela se sente supervalorizada pelo exercício correto, tanto do papel do homem, quanto do próprio comportamento da mulher. Muito bem. Pastor Elias, o senhor falando aí sobre os papéis, né, do homem e da mulher, eu me lembrei de Provérbios 31 mais uma vez, e me fez recordar que lá nós temos o louvor à mulher virtuosa, não é?
Nós temos lá uma mulher que é esposa, uma mulher que é mãe, uma mulher que é dona de casa, uma mulher que é empresária. Empresária. Ela é empresária. Exatamente. Ou seja, empreendedora. Empreendedora também. Empreendedora. Aquilo que o senhor falou muito bem, em nenhum momento a Bíblia é misógina. Em nenhum momento a Bíblia se opõe à mulher, por exemplo, a trabalhar fora. Nós conhecemos pessoas que, infelizmente ainda, né, têm essa mentalidade que a mulher ela não pode trabalhar. Não é isso que a Bíblia diz. Aqui nós temos, em Provérbios 31, uma mulher exercendo todas essas funções, mas sempre se colocando no seu papel de esposa. Veja Débora. A Bíblia diz que Débora ela era juíza de Israel. Ela era profetisa. Mas o texto de Juízes capítulo 4 apresenta Débora como esposa. Esposa de Lapidote. Ela podia ser juíza em Israel. Ela poderia ser profeta. Ela poderia ser conselheira, assentar-se abaixo da tamareira. Mas ela era também esposa. Ela se colocava no seu devido lugar como ali gerente do lar, cumprindo muito bem o seu papel. Isso é maravilhoso. E aí, evangelista Wallace França, nós podemos dizer que nestes exemplos aqui de Ruth e de Esther, né, nós não temos em nenhum momento essas mulheres com soberbo, com altivez, muito pelo contrário. Nós temos ela ascendendo a posições elevadas por conta exatamente da humildade. Perfeitos, pastores. Eu, vendo vocês comentando isso aí, estava lembrando que a Bíblia, ela não faz esse tipo de acepções, né? A Bíblia não faz. Mas a Bíblia, ela deixa muito clara uma diferença entre o homem e a mulher, que é a sua própria composição física, pastor Epaminondas e pastor Elias Gomes. Nós estamos falando de natureza. Não tem como você se contrapor à natureza. Há uns anos atrás, pastor Elias e pastor Epaminondas, eu fui convidado para trabalhar numa peça jurídica para defender o direito de uma mulher. E essa mulher hoje ela é minha esposa. E naquele contexto ela tinha sido reprovada, pastor Elias Gomes, em uma prova muito difícil, uma prova física, num teste físico. A barra fixa, numa prova muito difícil no Brasil. E ela foi aprovada e ela teve que fazer o teste físico e ela reprovou. E naquele momento nós nos debruçamos sobre os estudos científicos acerca da composição do corpo do homem e da composição do corpo da mulher. E ali nós identificamos que o teste que tinha sido proposto a ela era praticamente impossível. Apenas um percentual mínimo das mulheres conseguiriam atingir aquele percentual. É tão tal que esse tipo de teste ele foi afastado, ele foi excluído para que as mulheres começassem a ter mais acesso ao tipo do cargo. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que cientificamente o corpo da mulher ele não é projetado para trabalhar a carga pesada que um homem tem. Então, claro que uma mulher, se ela treinar, se ela se aperfeiçoar, etc., mas aí vai contra a natureza. Naturalmente, não há do que se comparar. E aqui nós falamos do tópico 3.3, emendando já que o pastor Epaminondas tratou muito sobre a mulher virtuosa, e que a mulher, ela não... os exemplos que nós vimos de Débora, os exemplos que nós vimos de Ruth e agora de Esther, nenhuma delas se sobrepõe ao seu marido. Elas se colocam na mesma altura, mas claro, com sempre a feminilidade, que é o que? Da mulher cheirosa, da mulher bonita, da mulher atraente para sua família e da mulher cuidadora de seu lar. E mais um exemplo eu dou para vocês aqui nessa mesa, vocês conhecem. Em se tratando de emprego, eu trabalho com a minha mulher no meu ambiente de trabalho, que ela é minha chefe. Ela manda em mim e ela ainda ganha mais do que eu, pastor Epaminondas. Então, nós, no nosso lar, nós não enfrentamos um problema de discussão quanto à questão financeira, Eu ia chamar esse assunto, inclusive tomando como exemplo a vida desse casal abençoado, né? A irmã Simone e do evangelista Wallace. E nós já evidenciamos isso em outros momentos. Eu acho maravilhoso como que é a relação deles. Ele falou muito bem, profissionalmente ela ocupa hierarquicamente um cargo superior. Mas em casa a gente vê, né, como que ela trata ele, é algo maravilhoso. Ela entende qual é o papel dela e ele entende. Isso fica muito claro. Pastor Epaminondas, pastor Elias, lembrando que nem sempre foi assim. Eu estava num cargo que eu era superior a ela.
e ela me passou. E agora eu estou remando para chegar. Tá? Então nós vemos que essa mulher virtuosa de Provérbios no capítulo 31, ela não se preocupa com esse tipo de problema, ou esse tipo de percalço. E o Senhor tratou muito bem, eu gostaria de ler Provérbios 31, no versículo 28 ao 31, para a gente resumir a nossa história aqui de hoje. Diz assim: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Ou seja, nós temos um grande exemplo aqui, que a mulher virtuosa, ela não se preocupa com beleza. Ela não se preocupa em ser a mais bonita, ela não se preocupa de ser a mais linda da sociedade. Ela se preocupa em ser o que? A mais bela para o seu esposo. Ela é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. E aqui a gente traz novamente para o contexto de Ruth. Ruth, ela é chamada de mulher virtuosa. Apesar de Esther não ser chamada com essas palavras, mas nós vemos num contexto que aponta para as atitudes dela, né, de uma mulher virtuosa. Então, portanto, nós cremos, pastor Epaminondas, que essa mulher, que esses exemplos que nós temos de Esther e Ruth durante esse trimestre servirão para desmistificar muitas falsas ideias que estão entrando em avalanche nesse comportamento atual, que é um comportamento que, na sua grande maioria, progressista. Tentando o quê? Tentando desarticular a família, tentando desarticular o casal. Mas como nós bem dissemos no início da nossa lição, nós temos um Deus que governa o mundo e que cuida da família, e portanto nós acreditamos que Deus estará sempre lançando mão e guardando as famílias. Que maravilha, o versículo 28, seu marido a louva. Onde que está o machismo aqui? A Bíblia está aqui orientando o marido a louvar a sua esposa. Olha só que coisa maravilhosa. A Bíblia, nós amamos a palavra de Deus, ela é resposta para todas as questões. Nós vamos concluir esta lição, resumindo este terceiro tópico da lição com as seguintes palavras. A Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. Foi só a primeira lição. Há muito que nos espera nestas 12 lições que virão pela frente. Estudaremos o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e de Esther para a nossa geração. Portanto, nós iremos extrair muitas lições poderosas para a nossa geração, para os nossos dias, a partir deste contexto histórico maravilhoso destas duas servas piedosas, servas de Deus. Obrigado por sua companhia, por sua audiência. Querendo o nosso Senhor, nós estaremos aqui na próxima semana esperando por você para estudarmos a segunda lição. Agradecemos a Deus pela vida da produção do programa, na vida do Albert Júnior. Louvamos ao Senhor também pela vida dos nossos comentaristas hoje aqui, o pastor Elias Gomes, o evangelista Wallace França. Louvamos a Deus também pela vida do nosso pastor, o pastor Salles, que está sempre nos dando total apoio para a realização desta abençoada programação. Muito obrigado por tudo, Deus te abençoe. Permaneça aí na programação da TV Kairos. Nós vamos agora orar por você, por todos nós, encerrando esta programação, pedindo ao evangelista Wallace França que nos conduza em oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos na tua beleza, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos por mais esta rica programação, pela vida do pastor Epaminondas Fonseca, pela vida do pastor Elias Gomes, pela minha vida, Senhor, do teu pequeno servo. Nós te pedimos que, Senhor, que tudo que foi falado aqui nesta programação possa chegar no ouvido e nos corações desses telespectadores, professores e coordenadores de escolas bíblicas dominicais na nossa cidade de Marabá e região. É o que nós te pedimos, meu Deus, e por fé nós já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.